você sente que vai travar quando grava vídeos? Isso é muito comum. Normalmente esses travar no sentido de não sai nenhuma palavra, você fica com medo e até esquece do que vai falar. Esse tipo de bloqueio é bastante comum porque normalmente as pessoas têm o síndrome do impostor. Às vezes acontece bastante com pessoas que são tímidas como eu, mas aí hoje eu vou ensinar para você como é que destrava, como é que você vai fazer isso, tornando o seu processo mais rápido e melhor. Você pode pensar que esse travamento é por falta de talento, mas não. Isso na verdade é um bloqueio mental por conta do perfeccionismo e às vezes o nosso pior inimigo é a nossa mente. Porque quando a gente vai começar um novo projeto, normalmente muita gente, inclusive eu, temos alguns bloqueios. A nossa própria mente fala que isso não vai dar certo, que você não é bom o suficiente para fazer, mas sim, nós somos e isso é uma questão de prática. Essa já é uma das principais dicas que eu estou dando nesse vídeo. Isso sem contar com o medo do julgamento e com o perfeccionismo. As pessoas querem começar tudo já perfeito. Por exemplo, querem começar um canal no YouTube já como se fosse um grande profissional. Por exemplo, nesse momento eu estou gravando de um iPhone bem ultrapassado, mas isso não me impede de gravar e nunca me impediu. Assim como outras pessoas gravam com celulares muito mais anteriores do que o meu, ou já começam com celulares mais avançados. Mas você não é obrigado a começar com vídeos perfeitos e já com todos os tipos de equipamentos possíveis. Esse meu microfone mesmo, eu comprei ele na Shopee e custou baratinho. Quem melhora é quem posta, não quem espera ficar perfeito. Por exemplo, existe uma técnica chamada do vídeo ruim mesmo, que você vai gravar um vídeo e mesmo que você ache ruim, você vai postar assim mesmo. E é assim que você vai melhorar. Você vai ver quais são os pontos de melhorias que você quer fazer em um vídeo, para que depois no próximo vídeo, você comece a melhorar esses pontos. Por exemplo, eu acho que eu repito muito uma palavra. Eu acho que eu estou estudando pouco sobre o que eu quero falar. Eu acho que a iluminação está ruim. Você vai fazer isso aos poucos. Isso significa que você vai gravar e postar mesmo travando. Eu crio conteúdo na internet desde 2016, mas eu só tive vontade e coragem de gravar vídeos lá por 2022, que era uma época aí que a pandemia estava acabando e muita gente estava gravando em outra plataforma de vídeos. E aí eu comecei a gravar por lá sobre um tema que eu gosto bastante. Eu estava reparando que nos vídeos mais antigos eu gaguejava demais, eu fazia muitas pausas, mas nos vídeos mais atuais eu estou bem mais confortável em falar, eu não estou parecendo um robô falando. E eu melhorei sem saber por quê? Porque eu gravava vídeos para o TikTok quase todos os dias. Ou tinha semanas que eu gravava todos os dias. Às vezes eu chegava a gravar 5 vídeos por dia, mas eu não dei continuidade porque eu estava com outros trabalhos e com outros projetos. Mas com certeza eu vou voltar a gravar para o TikTok. Naquela época eu percebi também que o meu maior problema, além da timidez, era que eu conseguia falar com as pessoas normalmente, mas quando eu ligava uma câmera era horrível, travava demais e parecia que eu não sabia do que eu estava falando, entende? Mas com o passar do tempo eu fui criando estratégias, depois que eu já entendi que eu estava travando e por que eu travava, ficava me questionando sobre isso. E nisso eu acabei desenvolvendo alguns métodos. Um dos principais é
fingir que tá falando com uma amiga. Porque se o problema era que era a câmera, que eu estava falando com a câmera, eu travava porque eu estava falando com a câmera, então o melhor naquela época é falar como... Até hoje eu uso essa técnica, afinal eu sei que eu não estou falando sozinha. E o outro é fazer roteiros, mas não roteiros inteiros. Por exemplo, se você fizer roteiros inteiros, eu não sei, a depender da pessoa. Normalmente, quando a gente faz roteiros inteiros, a gente acaba tropeçando nas palavras e às vezes o vídeo fica mais robótico. Esse roteiro deve ser feito em tópicos. Ao desenvolver esse roteiro, você vai escrever os principais tópicos que você vai falar. Por exemplo, eu quero falar sobre... eu parei de usar o Instagram e eu quero falar sobre isso. Aí você vai criar vários tópicos. Por que eu parei de usar o Instagram? Como eu parei de usar? O que eu fiz? Isso vai te ajudar bastante. Outra coisa é fazer cortes. As ferramentas de edição são maravilhosas. Você pode fazer o que quiser. Você pode editar o vídeo, você pode tirar, cortar aquilo que você não quis, você pode cortar as grandes pausas que normalmente a gente faz quando está muito nervoso. Enfim, a outra dica é começar com o que você tem. Não adianta começar com vários equipamentos. Você compra microfone, uma câmera muito potente de não sei quantos reais, e se o conteúdo não é bom, você vai gravar com o que tem. Em vez de já comprar uma ring light, se você tem dinheiro para comprar uma ring light, compre. Mas se você não tem dinheiro para comprar uma ring light, você simplesmente pode usar uma janela, optar por gravar durante o dia, se você tiver como. Você pode usar o seu celular para gravar. E também o áudio é algo muito importante. Por isso que se você tiver que escolher um outro entre microfone e a ring light ou outra forma de iluminação, escolha o microfone. Se você começar a gravar com constância, com frequência, você vai destravar de vez. Esse é o principal segredo. Você vai destravar, você vai fingir que está falando com um amigo ou com uma amiga, com alguém que você gosta. Você pode até mesmo usar alguém específico. Eu me sinto mais confortável para falar com a minha melhor amiga, com o meu melhor amigo, com o meu namorado. Você vai fingir que está falando com o seu namorado. Você pode fingir que está falando com a sua namorada. Enfim, com a pessoa que você mais gosta, se sente mais confortável para falar sobre qualquer assunto. Outra coisa é postar mesmo sem vontade. Eu não quero gravar hoje. Mas se você quer fazer disso um trabalho, se você quer de fato destravar, você vai ter que fazer isso. A mesma coisa de um trabalho comum. Normalmente a gente não pode faltar no trabalho porque tá sem vontade de trabalhar. Se fosse assim, ninguém ia trabalhar dia nenhum. Eu mesma não ia trabalhar dia nenhum. Mas se você quer destravar, se você quer forças para crescer em qualquer plataforma, independente se seja no YouTube, independente de ser no TikTok, no Instagram, qualquer outro lugar, você precisa entender que a constância é o segredo. Você vai gravar todos os dias que você puder. Isso significa que o seu vídeo não precisa ser perfeito, ele só precisa existir. Poste e você vai ver a sua vida mudar aos poucos.